Uma jovem virgem aceita uma noite com um homem mais velho que ela. Ele, um milionário que buscava se redimir de um passado que jamais contou a ninguém. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. A chuva batia contra as janelas do apartamento em Pinheiros como dedos impacientes, e Isadora observava as gotas deslizarem pelo vidro enquanto fingia prestar atenção na aula online de literatura brasileira. Aos 19 anos, ela havia aprendido a arte de estar presente fisicamente, enquanto sua mente vagava por territórios proibidos. Sempre fora assim. A menina que sorria nos momentos certos, que respondia quando perguntada, mas que vivia numa espécie de bolha translúcida que a separava do mundo real. O apartamento que dividia com duas colegas da USP era pequeno e aconchegante, mas Isadora sentia-se estranha ali. Na verdade, sentia-se estranha em qualquer lugar desde que saíra da casa dos pais no interior paulista. Não era saudade exatamente. Era mais como se ela tivesse deixado uma parte de si enterrada naquela casa onde o tempo havia parado 20 anos atrás, no dia em que Helena morreu. Sua irmã, a irmã perfeita, a irmã morta, a irmã sobre quem ninguém falava, mas que estava presente em cada canto da casa, em cada suspiro da mãe, em cada olhar vazio do pai. Helena havia sido tudo o que Isadora jamais seria: espontânea, apaixonada, livre. Tinha apenas 2 anos a mais que Isadora tem agora, quando decidiu partir deste mundo, deixando para trás um buraco em formato de mulher jovem que a família nunca conseguiu preencher. Isadora, você poderia comentar sobre a representação feminina em Dom Casmurro? A voz da professora a trouxe de volta para a realidade virtual da aula. Ela murmurou uma resposta automática sobre Capitu, enquanto seus dedos brincavam nervosamente com o pingente que usava no pescoço. Era de Helena, a única coisa da irmã que conseguira levar quando veio para São Paulo, escondida no fundo da mala, como um segredo culposo. Quando a aula terminou, Isadora fechou o notebook e caminhou até a janela. São Paulo se estendia à sua frente como um mar de concreto e possibilidades. Ela havia vindo para cá com a promessa silenciosa de se reinventar, de ser mais do que a sombra da irmã morta, mais do que a filha sobrevivente que carregava o peso das expectativas e da culpa inexplicável. Mas após 2 semestres na universidade, ainda se sentia como uma espectadora da própria vida. Seus pais ligavam religiosamente todo domingo, sempre com a mesma conversa cheia de cuidados excessivos e perguntas sobre seus estudos, suas amisas, sua saúde. Nunca perguntavam sobre namoros ou diversão, como se o amor fosse um território perigoso demais para Isadora pisar, como se ela fosse frágil demais para suportar as intensidades que a vida oferecia. E talvez fosse mesmo. Aos 19 anos, ela nunca havia tido um namorado sério, nunca havia se perdido numa paixão, nunca havia sentido seu coração acelerar por alguém de forma que a assustasse. Era como se vivesse numa redoma de vidro, protegida de tudo que pudesse machucá-la, mas também privada de tudo que pudesse fazê-la sentir-se verdadeiramente viva. Sua beleza era suave, quase etérea, mas havia nela uma qualidade intocável que mantinha as pessoas a uma distância segura. Os colegas da faculdade a respeitavam, alguns até flertavam timidamente, mas havia algo em Isadora que desencorajava aproximações mais íntimas. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo campus da USP rumo à biblioteca, Isadora carregava no peito uma inquietação que vinha crescendo há semanas. Era como se algo dentro dela estivesse acordando. Uma fome que não sabia nomear. Um desejo de quebrar a própria casca e descobrir quem realmente era por baixo de toda aquela proteção. Talvez fosse a proximidade dos 20 anos, ou talvez fosse simplesmente o cansaço de viver como uma versão apagada de si mesma. Lembrou-se das palavras que a mãe repetia, como um mantra. Você é especial, Isadora. Precisa se preservar para alguém que mereça sua pureza. Pureza. A palavra ecoava em sua mente como um fardo. Ela queria ser pura, mas também queria ser real. Queria ser protegida, mas também queria ser tocada.
Queria honrar a memória da irmã, mas também queria viver sua própria história. Quando chegou à biblioteca, seus olhos foram atraídos por um cartaz na entrada. Evento beneficente. Noite Cultural pela Educação. Seria no próximo sábado, numa galeria de arte em Minneapolis, Itaim Bibi. Acadêmicos, empresários e filantropos se reuniriam para discutir projetos sociais e arrecadar fundos para bolsas de estudo. Não era o tipo de evento que Isadora costumava frequentar, mas algo na descrição a intrigou. Talvez fosse a ideia de estar num ambiente diferente, rodeada de pessoas que não conheciam sua história, onde pudesse experimentar ser alguém diferente, por uma noite. Anotou o endereço no celular com uma determinação que a surpreendeu. Por algum motivo que não conseguia explicar, sabia que precisava estar lá. Era como se uma voz interior sussurrasse que algo importante a esperava naquele evento. Algo que mudaria o rumo da sua história para sempre. Naquela noite, quando voltou para o apartamento, Isadora foi até o armário e pegou um vestido que havia comprado meses atrás, mas nunca tivera coragem de usar. Era preto, elegante, mais ousado do que sua zona de conforto permitia. Quando o experimentou na frente do espelho, quase não se reconheceu. A menina, frágil, havia dado lugar a uma jovem mulher, que irradiava uma beleza misteriosa e melancólica. Por um momento, viu Helena refletida ali, e o coração acelerou. Sentou-se na cama, segurando o pingente entre os dedos. Helena, sussurrou para o quarto vazio. Me ajuda a entender o que estou procurando. Mas o silêncio foi sua única resposta, como sempre. Seus pais haviam contado apenas o essencial sobre a morte da irmã. Um acidente, uma fatalidade, algo sobre o qual era melhor não falar para não reabrir feridas. Mas Isadora sempre soube que havia mais na história. Nos silêncios prolongados, nos olhares trocados entre os pais, nas gavetas que permaneciam sempre trancadas. O que mais a incomodava era a sensação persistente de que havia estado presente na noite em que Helena morreu. Não conseguia acessar essa memória claramente, mas às vezes, em sonhos fragmentados, via imagens confusas. Chuva, uma estrada escura, o som de pneus cantando no asfalto. E a voz de Helena, sussurrando algo urgente em seu ouvido. Sempre acordava antes de conseguir entender as palavras. Guardou o vestido novamente e se preparou para mais uma noite de insônia. Sabia que o sábado seria um divisor de águas. Sentia isso nos ossos, na mesma intensidade com que às vezes pressentia a chuva antes das nuvens se formarem no céu. O sábado chegou com uma São Paulo envolta em névoa, como se a cidade inteira estivesse segurando a respiração. Isadora passou a maior parte do dia arrependida da decisão de ir ao evento, mudando de ideia a cada hora. Quando o sol começou a se pôr, porém, algo dentro dela se decidiu definitivamente. Vestiu o vestido preto, maquiou-se com mais cuidado do que de costume e pegou um táxi rumo a Itaim Bibi. A galeria ficava em um prédio moderno de vidro e aço, e quando Isadora desceu do carro, foi imediatamente envolvida pela atmosfera sofisticada do local. Homens de terno escuro conversavam em pequenos grupos. Mulheres elegantes circulavam entre as obras de arte com taças de vinho na mão, e um pianista tocava jazz suave num canto do salão principal. Era um mundo completamente diferente do que ela conhecia, mas estranhamente não se sentiu fora de lugar. Pegou uma taça de vinho tinto e começou a circular entre as obras expostas. Eram principalmente pinturas e esculturas contemporâneas, muitas retratando a condição urbana moderna. Havia algo melancólico na arte exposta, uma sensação de isolamento e busca que ressoava com seus próprios sentimentos. Parou diante de uma tela grande, onde uma figura feminina de costas olhava para uma cidade noturna através de uma janela. A mulher parecia estar esperando algo ou alguém, e Isadora se viu refletida naquela postura de expectativa silenciosa. Interessante. Escolha. A voz veio de trás dela, grave e aveludada, com um tom que sugeria anos de experiência em observar pessoas e situações. Isadora se virou e sentiu o ar faltar em seus pulmões. O homem que estava a poucos metros dela era diferente de qualquer pessoa que já havia conhecido. Alto,
com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, vestindo um terno preto impecável que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo. Mas era o olhar que a desarrumou completamente. Seus olhos eram escuros, quase negros, e havia neles uma intensidade que parecia ver através das pessoas, como se fossem capazes de decifrar segredos que nem ela mesma conhecia sobre si. Não era apenas atraente no sentido convencional, embora fosse inegavelmente belo. Havia algo magnético em sua presença, uma qualidade predatória que ao mesmo tempo a atraía e a alertava. Vitor Salvato. Ele se apresentou estendendo a mão. Quando Isadora tocou seus dedos, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Era como se já se conhecessem há muito tempo, como se aquele encontro fosse uma reunião há muito esperada. Isadora, ela respondeu, surpresa com a própria voz que saiu mais rouca do que o usual. Você conhece a artista? Ele sorriu, e foi um sorriso enigmático que não revelava nada, além de que havia histórias por trás daqueles olhos. Conheço muitas artistas. E você? Estuda arte? Letras. Na USP, ela se sentiu estranhamente compelida a falar a verdade para ele, como se mentir fosse impossível diante daquele olhar penetrante. Letras, ele repetiu, como se estivesse saboreando a palavra. Literatura, histórias, narrativas sobre a condição humana. Aproximou-se um passo, e Isadora pode sentir seu perfume, uma mistura de amadeirado e especiarias que invadiu seus sentidos. E que tipo de histórias te interessam, Isadora? A pergunta parecia simples, mas havia camadas nela que Isadora não conseguia decifrar completamente. Histórias sobre pessoas que se perdem para se encontrar. Ela respondeu, surpreendendo-se novamente com sua própria honestidade. Vitor inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a com uma atenção que fez seu coração acelerar. Interessante. E você já se perdeu alguma vez? A pergunta atingiu um nervo exposto. Isadora sentiu seu rosto esquentar, mas não conseguiu desviar o olhar. Acho que ainda estou tentando me encontrar. Aos 19 anos você tem tempo. Ele sabia sua idade sem ela ter mencionado, mas isso não a surpreendeu tanto quanto deveria. Havia algo sobre Vitor que sugeria que ele sabia muitas coisas, sem precisar perguntar. Eles caminharam juntos pelo salão, conversando sobre arte, literatura e filosofia. Vitor era erudito sem ser pedante, provocativo sem ser arrogante. Fazia perguntas que a obrigavam a pensar além de suas respostas automáticas, como se estivesse mapeando sua personalidade através de suas palavras. Isadora descobriu que gostava de ser desafiada intelectualmente. Gostava da sensação de que sua mente estava sendo estimulada de forma diferente. Durante a conversa, ela soube que ele era investidor, que financiava projetos culturais e educacionais, que preferia permanecer nos bastidores, em vez de buscar holofotes. Não tinha redes sociais, raramente dava entrevistas, mas sua influência se estendia por diversos setores da economia e da cultura paulista. Era um homem que construíra um império na discrição, alguém cujo poder residia exatamente na sua capacidade de permanecer invisível quando necessário. E você? Ele perguntou quando chegaram perto do piano, onde o músico fazia uma pausa. Planeja se tornar professora? Escritora? Não sei ainda, Isadora admitiu. Às vezes sinto que estou cursando letras para entender melhor as palavras que não foram ditas na minha casa. Vitor parou de caminhar e a encarou diretamente. Por um momento, algo passou por seus olhos, uma sombra que ela não conseguiu interpretar. Palavras não ditas podem ser mais poderosas do que as pronunciadas, ele disse, e sua voz tinha uma qualidade diferente agora, mais grave, mais carregada. O pianista voltou a tocar, uma melodia melancólica que Isadora reconheceu vagamente, mas não conseguia nomear. Vitor se aproximou mais dela, e o mundo pareceu se reduzir ao espaço entre eles dois. Isadora. Ele disse seu nome como se fosse uma oração. Posso fazer uma pergunta direta? Ela assentiu, incapaz de falar. Você veio aqui esta noite procurando algo específico? A honestidade da pergunta a desestabilizou. Vim procurando me sentir viva,
ela sussurrou. Vitor sorriu novamente, mas desta vez havia algo diferente no sorriso, algo que fez o estômago de Isadora revirar de antecipação e medo. Então talvez eu possa ajudar com isso, ele disse, e pela primeira vez ela sentiu que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. As palavras de Vitor pairaram no ar entre eles como uma promessa perigosa. Isadora sentiu seu pulso acelerar, não apenas pela proximidade física dele, mas pela implicação do que havia acabado de sugerir. Pela primeira vez em sua vida, estava diante de uma situação onde não conseguia prever o próximo movimento, onde não tinha controle algum sobre o que poderia acontecer. Como? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O barulho da galeria, as conversas ao redor, a música do piano, tudo parecia ter se transformado em um murmúrio distante. Vitor se aproximou ainda mais, e Isadora pôde sentir o calor que irradiava de seu corpo. Ele não a tocou, mas sua presença era tão intensa que ela se sentiu envolvida mesmo assim. Vem comigo, ele disse, simples assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para onde? Ela perguntou, embora no fundo soubesse que a pergunta não importava. O destino não era o que a assustava e ao mesmo tempo a excitava, mas o caminho, a jornada para um território completamente desconhecido de si mesma. Para um lugar onde você pode descobrir quem realmente é quando ninguém está olhando, ele respondeu. E havia algo hipnótico na forma como pronunciava as palavras, como se fossem um encantamento. Isadora olhou ao redor da galeria. Viu as pessoas elegantes, as obras de arte, a vida social sofisticada, que continuava seu curso normal, enquanto ela estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Era como se estivesse assistindo sua própria vida de fora, vendo a menina protegida, que sempre foi prestes a tomar uma decisão que a levaria para longe daquela versão de si mesma para sempre. Eu não faço coisas assim, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Eu sei, Vitor respondeu. É exatamente por isso que deveria fazer. Havia uma lógica perversa naquilo que a atingiu, como um soco no estômago. Durante toda a sua vida, ela havia feito exatamente o que se esperava dela. Havia sido a filha perfeita, a estudante exemplar, a jovem pura que carregava as esperanças de redenção da família. E onde isso a havia levado? A um lugar de isolamento emocional, a uma vida sem cor, sem intensidade, sem verdade. Uma noite, Vitor disse como se tivesse lido seus pensamentos. Apenas uma, sem consequências, sem compromissos. Apenas você descobrindo o que acontece quando para de se proteger de si mesma. A proposta era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Isadora sentiu que estava parada no limite de um precipício e que o próximo passo seria um mergulho no desconhecido. Mas pela primeira vez em sua vida, o desconhecido não a assustava, tanto quanto a perspectiva de continuar vivendo na segurança sufocante que havia construído ao seu redor. E se eu não conseguir parar? Ela perguntou, e a pergunta saiu carregada de uma vulnerabilidade que a surpreendeu. Vitor sorriu, e desta vez seu sorriso tinha uma qualidade quase terna. Então você não para, simples assim. Ele fez uma pausa, estudando seu rosto. Mas, eu te prometo uma coisa, Isadora, só paro se você mandar. As palavras ressoaram dentro dela como um eco. Havia algo na forma como ele disse aquilo, uma solenidade que transformava a frase em quase um juramento, como se estivesse entregando a ela um poder que nunca havia tido antes. O poder de decidir seus próprios limites, de explorar até onde queria ir. Isadora fechou os olhos por um momento, tentando encontrar uma âncora em meio ao turbilhão de sensações que se agitavam dentro dela. Pensou nos pais, na casa silenciosa onde cresceu, nos domingos depois da missa, quando se sentava no quarto e se perguntava se sua vida seria sempre assim, previsível e segura e vazia. Pensou em Helena, na irmã que havia vivido com intensidade e paixão, que havia se permitido sentir tudo, mesmo que isso a tivesse destruído no final. Quando abriu os olhos, Vitor estava observando cada microexpressão em seu rosto, como se estivesse mapeando o processo de transformação que acontecia dentro dela. Não havia pressa em seus olhos nem pressão,
Apenas paciência e uma certeza silenciosa de que ela chegaria à resposta que precisava chegar. Sim, ela disse, e a palavra saiu de sua boca antes que pudesse se arrepender. Sim, eu quero. Vitor assentiu, como se tivesse esperado aquela resposta o tempo todo. Estendeu a mão para ela, e quando Isadora a pegou, sentiu como se estivesse assinando um contrato cujos termos não conhecia completamente, mas que estava disposta a honrar de qualquer forma. Eles caminharam juntos em direção à saída da galeria, e Isadora sentiu os olhares de algumas pessoas os seguindo. Mas, pela primeira vez em sua vida, não se importou com o que os outros pudessem pensar. Estava muito ocupada tentando processar a magnitude do que estava prestes a fazer e a estranha sensação de alívio que a acompanhava. No elevador, enquanto desciam em silêncio, Vitor perguntou: "Está com medo?" Apavorada, ela admitiu. "Ótimo", ele disse. "O medo significa que você está viva." Quando chegaram ao térreo, um carro escuro os esperava. Vitor abriu a porta para ela e Isadora entrou no banco de couro macio, sentindo como se estivesse entrando em um sonho do qual não sabia se queria acordar. Enquanto o carro percorria as ruas iluminadas de São Paulo, ela olhou pela janela e viu a cidade que conhecia se transformar em algo completamente diferente, mais misterioso, mais cheio de possibilidades. "Para onde vamos?" ela perguntou, finalmente. "Para minha casa", Vitor respondeu. "Para um lugar onde você pode ser qualquer pessoa que quiser ser, sem julgamento, sem medo, sem arrependimento." Isadora assentiu e se recostou no banco, fechando os olhos e se permitindo pela primeira vez em 19 anos confiar completamente no desconhecido. Sabia que quando o sol nascesse novamente, seria uma pessoa diferente da que era naquele momento. E pela primeira vez em sua vida, isso não a assustava. Na verdade, mal podia esperar para descobrir quem seria. O elevador subiu em silêncio pelos andares de um prédio elegante nos jardins, e Isadora sentiu sua ansiedade crescer a cada número que piscava no painel. Não era medo exatamente, mas uma antecipação que fazia seu estômago revirar e sua pele formigar. Ao lado dela, Vitor permanecia sereno, como se subir até seu apartamento com uma jovem desconhecida fosse algo rotineiro. Mas havia algo na forma como ele a observava discretamente, pelo reflexo das portas do elevador, que sugeria que aquela noite era diferente para ele também. Quando as portas se abriram diretamente no hall de entrada do apartamento, Isadora foi imediatamente envolvida por uma atmosfera que parecia ter saído de um filme. O espaço era amplo e minimalista, decorado em tons de preto, cinza e branco, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista espetacular da cidade iluminada. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio que habitava aquele lugar, um silêncio diferente do que conhecia em casa. Não era o silêncio pesado do luto, mas o silêncio elegante de alguém que escolheu a solidão como forma de vida. "Vinho?" Vitor perguntou, dirigindo-se a um bar bem fornido no canto da sala. "Por favor", Isadora respondeu, embora sua voz saísse mais fraca do que pretendia. Caminhou até as janelas admirando a vista, mas principalmente tentando processar onde estava e o que estava fazendo. A cidade se estendia aos seus pés como um mar de luzes, e ela se sentiu simultaneamente poderosa e vulnerável naquela altura. Vitor se aproximou por trás, oferecendo-lhe uma taça de vinho tinto. Quando seus dedos se tocaram novamente, Isadora sentiu a mesma corrente elétrica da galeria, só que agora amplificada pela intimidade do ambiente. "É linda", ela disse, referindo-se à vista. "Sim", ele concordou, mas quando ela se virou, percebeu que ele não estava olhando para a cidade, mas para ela. O ar entre eles ficou carregado de uma tensão que Isadora nunca havia experimentado antes. Era como se houvesse uma conversa paralela acontecendo por baixo das palavras, uma linguagem feita de olhares, respirações e proximidade física. Ela tomou um gole do vinho, tentando acalmar os nervos, mas o álcool apenas intensificou a sensação de estar flutuando fora da realidade. "Pode me contar algo sobre você?" Ela perguntou desesperada para quebrar o silêncio que ameaçava consumi-la.
Vitor sorriu, um sorriso enigmático que já estava se tornando familiar. O que você gostaria de saber? Qualquer coisa, tudo. Você é um mistério completo. Os meus mistérios são mais interessantes quando permanecem inexplicados, ele disse, caminhando em direção a um canto da sala onde havia um piano de cauda preto. Isadora o seguiu intrigada. O piano estava fechado, e sobre ele havia alguns objetos cuidadosamente dispostos, uma partitura antiga, umas poucas fotografias em preto e branco viradas para baixo e uma flor seca dentro de um pequeno vaso de cristal. Algo sobre aquela flor fez o coração de Isadora acelerar, embora não conseguisse identificar exatamente o que a incomodava. Você toca? Ela perguntou. Já toquei, Vitor respondeu, mas havia uma melancolia em sua voz que não estava lá. Antes. Agora prefiro escutar. Ele se dirigiu a um aparelho de som vintage e em poucos segundos a sala foi preenchida com o som de jazz instrumental. A música era melancólica e sensual, o tipo de trilha sonora que transformava momentos ordinários em algo cinematográfico. Isadora se aproximou do piano e sua atenção foi novamente atraída pela flor seca. Era delicada, com pétalas que um dia foram vermelhas, mas agora tinham a cor do tempo. Algo sobre ela parecia familiar, como se já a tivesse visto antes, mas em outro lugar, em outro contexto. Ela é especial? Perguntou, indicando a flor. Vitor se aproximou, ficando atrás dela, tão perto que ela podia sentir seu hálito quente na nuca. Todas as flores são especiais quando representam uma memória importante. Que tipo de memória? O tipo que você nunca consegue esquecer mesmo quando deveria. A resposta críptica fez Isadora se virar para encará-lo. Estava tão perto que podia ver pequenas linhas ao redor de seus olhos, detalhes que falavam de experiências e histórias que ela apenas podia imaginar. Havia nele uma qualidade atemporal, como se houvesse vivido muito mais do que sua idade aparente sugeria. Vitor, ela disse seu nome como uma pergunta. Sim? Por que me trouxe aqui? De verdade. Ele estudou seu rosto por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto de verdade poderia compartilhar. Porque quando te vi na galeria, reconheci algo em você. Algo que eu pensava ter perdido para sempre. O quê? A capacidade de surpreender a mim mesmo. A resposta a desarrumou completamente. Havia uma honestidade brutal naquelas palavras, que contrastava com todo o mistério que ele cultivava ao seu redor. Era como se por um momento as máscaras tivessem caído e ela estivesse vendo o homem real por trás da persona cuidadosamente construída. Vitor levantou a mão e tocou delicadamente seu rosto, e Isadora fechou os olhos instintivamente. Seus dedos eram calorosos e seguros, e havia neles uma familiaridade desconcertante, como se já soubessem exatamente como tocá-la. Isadora. Ele sussurrou seu nome, e a forma como o pronunciou fez algo derreter dentro dela. Ela abriu os olhos e se encontrou perdida no olhar dele. Era como estar parada na beira de um abismo, sabendo que o próximo passo seria uma queda livre, mas sentindo-se estranhamente segura nas mãos daquele homem que mal conhecia. Você disse que só para se eu mandar, ela sussurrou. E mantenho. Minha palavra, ele respondeu, mas não tirou a mão de seu rosto. E se eu não quiser que você pare? Então não vou parar. A promessa pairou no ar entre eles como um desafio e uma libertação. Isadora sentiu que estava prestes a cruzar uma linha que a separava da versão de si mesma que havia sido até aquele momento. E pela primeira vez em sua vida, não tinha medo do que encontraria do outro lado. Quando Vitor finalmente a beijou, foi como se o mundo inteiro se reorganizasse ao redor daquele momento. Não foi um beijo desesperado ou impaciente, mas algo calculadamente lento, uma exploração deliberada que fazia cada segundo se esticar até parecer eterno. Isadora sentiu suas pernas fraquejarem, não apenas pela intensidade física, mas pela descoberta de que havia estado com sede de algo que nem sabia que existia. Ele se afastou ligeiramente, estudando sua reação,
e Isadora percebeu que estava respirando de forma irregular. Ainda quer que eu pare? Ele perguntou. E havia algo quase cruel na forma gentil como fez a pergunta, como se soubesse exatamente qual seria a resposta. Não. Ela sussurrou, e a palavra saiu carregada de uma rendição que a assustou e excitou. Ao mesmo tempo, Vitor sorriu e a guiou suavemente para longe do piano, em direção a um sofá amplo que ficava de frente para as janelas. A cidade piscava lá embaixo como um campo de estrelas caídas, e Isadora teve a sensação surreal de estar flutuando acima de tudo que conhecia. Quando se sentaram, Vitor manteve uma distância deliberada entre eles, como se quisesse que ela tomasse a iniciativa do próximo movimento. Por que você faz isso? Ela perguntou, confusa com a própria frustração diante da distância que ele mantinha. Fazer o quê? Me deixa querendo mais e depois se afasta. Vitor riu baixinho, um som que reverberou no peito de Isadora como uma carícia. Porque você passou a vida inteira sendo protegida de seus próprios desejos. Quero que você os descubra aos poucos, que sinta cada um deles com intensidade total. Havia uma sabedoria perversa naquilo que a desestabilizou. Ele tinha razão. Toda sua vida havia sido uma sucessão de limites impostos de fora, de regras que a protegiam de sentir demais, querer demais, arriscar demais. E agora estava diante de alguém que não apenas removia esses limites, mas a forçava a reconhecer que eles existiam. E se eu não souber como? Ela perguntou, vulnerável. Então, eu te ensino, ele respondeu, e havia uma promessa escura naquelas palavras que fez algo se contrair dentro dela. Vitor se levantou e caminhou até o aparelho de som, trocando a música por algo ainda mais suave e hipnótico. Quando voltou, trouxe consigo uma garrafa de vinho diferente e 2 taças novas. Os movimentos dele tinham uma qualidade ritual, como se cada gesto fizesse parte de uma cerimônia que ela não compreendia completamente. Me conta algo que nunca contou para ninguém, ele disse, servindo o vinho. A solicitação a pegou desprevenida. Por quê? Porque segredos criam intimidade, e intimidade verdadeira é mais intensa do que qualquer contato físico. Isadora pegou a taça e tomou um gole, ganhando tempo para pensar. Havia tantos segredos em sua vida, tantas perguntas sem resposta que carregava sozinha, mas havia um, em particular, que nunca havia ousado pronunciar em voz alta. Às vezes eu sonho com minha irmã, ela disse finalmente. Ela morreu quando eu tinha apenas 2 anos, mas nos meus sonhos ela está sempre tentando me contar algo importante. Acordo antes de entender o que é, mas tenho a sensação de que é algo sobre a noite em que ela morreu. Vitor ficou imóvel, a taça a meio caminho da boca. Por um momento, algo passou por seus olhos que Isadora não conseguiu interpretar. Era como se ela tivesse acabado de mencionar algo que ele não esperava ouvir. Como ela morreu? Ele perguntou, e sua voz tinha uma qualidade diferente agora, mais controlada. Um acidente de carro. Meus pais nunca falaram muito sobre os detalhes. Era tarde da noite e estava chovendo. Isadora fez uma pausa, percebendo que estava revelando mais do que pretendia. Por que você quer saber? Curiosidade, Vitor respondeu. Mas havia algo na resposta que não a convenceu. Ele tomou um gole do vinho e se aproximou dela novamente. Deve ser difícil crescer na sombra de alguém que você mal conheceu. É como viver com um fantasma, Isadora admitiu. Às vezes acho que meus pais me veem como uma segunda chance de fazer as coisas certas, como se eu pudesse redimir os erros que ela cometeu. E que erros foram esses? A pergunta fez Isadora hesitar. Era território perigoso, cheio de sussurros não confirmados e olhares significativos que havia captado ao longo dos anos. Acho que ela se envolveu com alguém inapropriado, alguém que meus pais não aprovavam. Ouvi fragmentos de conversas ao longo dos anos, referências a um homem mais velho, casado. Ela parou, percebendo o quanto estava se expondo. Vitor assentiu lentamente, como se aquelas informações confirmassem algo que ele já sabia. E você? Alguma vez se envolveu com alguém inapropriado? Nunca me envolvi com ninguém, apropriado ou não, ela confessou, sentindo o rosto esquentar. Nunca? Nunca. Você é o primeiro homem que... Ela parou,
percebendo que não sabia como terminar a frase. Que o quê? Que me faz sentir como se estivesse pegando fogo por dentro. A confissão pairou no ar entre eles como uma provocação. Vitor colocou sua taça na mesa e se virou completamente para ela, e Isadora sentiu que estava prestes a ser devorada por aquele olhar intenso. Isadora, ele disse, e havia algo quase solene na forma como pronunciou seu nome. Antes de irmos mais longe, preciso que você entenda uma coisa. Esta noite vai mudar você. Não é apenas sobre prazer físico, é sobre descobrir partes de si mesma que você nem sabia que existiam. Uma vez que você cruzar essa linha, não pode mais fingir que é a mesma pessoa inocente que era quando chegou aqui. As palavras dele tinham o peso de um aviso e a sedução de uma promessa. Isadora sabia que ele estava certo, que havia chegado a um ponto sem volta. Mas pela primeira vez em sua vida, a ideia de não poder voltar atrás não a assustava. Na verdade, a libertava. Eu entendo, ela disse, e sua voz saiu firme, carregada de uma determinação que a surpreendeu. Vitor sorriu, e desta vez seu sorriso tinha uma qualidade predatória, que fez o estômago de Isadora revirar de antecipação. Então vem cá, ele disse, estendendo a mão para ela. Vou te mostrar como é sentir-se completamente viva. Quando Isadora pegou sua mão, soube que estava prestes a descobrir não apenas os segredos do próprio corpo, mas os segredos de uma história que ia muito além daquela noite, muito além do que qualquer um dos dois estava disposto a admitir, naquele momento. A noite que se seguiu foi uma educação em sensações que Isadora jamais imaginou existir. Vitor foi paciente e deliberado, como um professor ensinando uma lição complexa que precisava ser absorvida lentamente. Cada toque era calculado para despertar algo novo dentro dela. Cada beijo mapeava territórios inexplorados de prazer e vulnerabilidade. Não foi a experiência desesperada e rápida que ela havia imaginado que seria sua primeira vez, mas algo mais parecido com uma dança lenta e intoxicante, onde ela aprendia os passos conforme a música tocava. Havia momentos em que Vitor parava completamente, observando suas reações com uma intensidade que a fazia se sentir simultaneamente exposta e protegida. Só paro se você mandar, ele repetia como um mantra, e cada vez que dizia isso, Isadora sentia seu poder sobre a situação crescer, mesmo enquanto se rendia completamente às sensações que ele despertava em seu corpo. Quando finalmente amanheceu, eles estavam deitados na cama dele, envolvidos em lençóis de linho branco que cheiravam a lavanda e a algo indefinivelmente masculino. Isadora sentia-se diferente, como se cada célula de seu corpo tivesse sido reorganizada durante a noite. Não era apenas a perda da virgindade que a transformara, mas a descoberta de uma capacidade de sentir prazer que nunca havia suspeitado possuir. Vitor dormia ao seu lado e, pela primeira vez, ela pôde observá-lo sem ser observada de volta. Havia algo mais jovem em seu rosto durante o sono. Uma vulnerabilidade que ele escondia quando estava acordado. Suas mãos, que haviam aprendido seu corpo com uma precisão desconcertante, descansavam relaxadas sobre o travesseiro. Isadora teve um impulso estranho de tocá-lo, de descobrir se ele reagiria a seu toque da mesma forma intensa como ela havia reagido ao dele. Mas algo a impedia de fazer isso. Havia uma qualidade intocável em Vitor, mesmo durante o sono, como se ele mantivesse uma distância emocional mesmo na maior proximidade física. Durante toda a noite, mesmo nos momentos de maior intimidade, Isadora havia sentido que ele estava simultaneamente presente e ausente, como se uma parte dele estivesse em outro lugar, em outro tempo. Ela se levantou silenciosamente e caminhou até a janela, envolvendo-se em um roupão que encontrou pendurado numa cadeira. São Paulo acordava lá embaixo, e o sol da manhã pintava a cidade com tons dourados que faziam tudo parecer mais suave e perdoável. Era difícil acreditar que apenas algumas horas antes ela era uma pessoa completamente diferente, alguém que nunca havia sentido o que sentiu durante aquela noite. Sem arrependimentos, a voz de Vitor veio de trás dela, rouca de sono.
Isadora. Se virou e o encontrou apoiado no cotovelo, observando-a com aquele olhar penetrante que já estava se tornando familiar. Nenhum, ela respondeu e descobriu que era verdade. Bom, ele disse, se levantando e caminhando até ela. Mesmo nu, havia uma naturalidade em seus movimentos que falava de alguém completamente confortável com o próprio corpo. Quando a envolveu, por trás, Isadora se permitiu relaxar contra seu peito, sentindo o calor dele aquecê-la através do roupão. E agora? Ela perguntou. Agora você volta para a sua vida e eu volto para a minha, Vitor respondeu. Mas havia algo em sua voz que sugeria que a resposta não era tão simples quanto parecia. É sempre assim? Como assim? Uma noite e depois cada... John segue seu caminho. Vitor ficou silencioso por um momento e Isadora sentiu uma tensão se formar entre eles. Geralmente sim, ele disse finalmente. Mas você não é geralmente. A resposta a desestabilizou. Havia uma implicação naquelas palavras que ela não sabia como interpretar. O que isso significa? Em vez de responder, Vitor se afastou dela e caminhou até o piano na sala. Isadora o seguiu intrigada. Ele abriu a tampa do instrumento pela primeira vez desde que ela chegara, revelando as teclas de marfim que brilhavam sob a luz da manhã. Sem aviso, começou a tocar uma melodia melancólica que Isadora reconheceu vagamente, mas não conseguia localizar na memória. Você conhece essa música? Ele perguntou sem parar de tocar. Acho que sim, parece familiar. Isadora respondeu, se aproximando do piano. A música era linda, mas havia algo perturbador nela, uma qualidade fantasmagórica que fazia seu coração apertar. Chopin. Noturno em mi bemol maior, Vitor disse, e suas mãos se moviam sobre as teclas com uma familiaridade que falava de anos de prática. Era uma das favoritas dela. Dela? Vitor parou de tocar abruptamente, como se tivesse percebido que havia dito algo que não deveria. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente, mais densa e perturbadora. De quem? Isadora insistiu, embora algo dentro dela já soubesse que não queria ouvir a resposta. Vitor fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, havia neles uma expressão que Isadora nunca havia visto antes. Era como se ele estivesse debatendo internamente se deveria ou não cruzar uma linha da qual não haveria volta. De alguém que você me lembra muito, ele disse finalmente. Como assim? A forma como você inclina a cabeça quando está pensando. O jeito como sorri com os olhos antes de sorrir com a boca. A maneira como suas mãos se movem quando você fala. Vitor fez uma pausa, e sua voz ficou mais baixa. Até mesmo o jeito como você diz meu nome. Isadora sentiu um frio no estômago. Vitor, você está me assustando. Não era minha intenção, ele disse, se levantando do piano e caminhando até a mesa onde havia uma pilha de livros. Pegou um deles, um exemplar antigo de poesia, e o folheou lentamente. Mas talvez seja a hora de você saber a verdade. Que verdade? Em vez de responder, Vitor abriu o livro numa página específica e lhe o entregou. Era um exemplar de Sylvia Plath, e na página marcada havia uma anotação manuscrita na margem. A caligrafia era delicada e feminina, e as palavras estavam escritas com tinta azul, que havia desbotado com o tempo. Vê, você me vê por dentro. Isso me assusta, mas não pare. Isadora leu a frase 3 vezes antes de seu cérebro processar completamente o que estava vendo. A caligrafia era familiar demais, dolorosamente familiar. Era a mesma letra que havia visto em alguns papéis antigos guardados na casa dos pais, a mesma assinatura em alguns cartões de aniversário que haviam sido preservados como relíquias. Helena, ela sussurrou, e o nome saiu de sua boca como uma oração quebrada. Vitor assentiu lentamente, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele parecia vulnerável, quase frágil. Sim, Helena. O livro escorregou das mãos de Isadora e caiu, no chão com um som surdo que ecoou pela sala como um tiro. Ela se sentiu zonza, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Tudo começou a fazer sentido de uma forma que a nauseava. A familiaridade imediata que havia sentido com Vitor,
A forma como ele a havia observado na galeria, como se a reconhecesse, o apartamento cheio de objetos que pareciam ter uma história secreta. Você conhecia minha irmã, ela disse, e não era uma pergunta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora sentia como se o mundo tivesse parado de girar, como se até mesmo o ar tivesse se tornado mais denso e difícil de respirar. Vítor permanecia imóvel a poucos metros dela, observando cada microexpressão que atravessava seu rosto, esperando por uma reação que ela não conseguia formular. Conhecia, ele disse finalmente, e a palavra carregava o peso de uma confissão que havia sido adiada por tempo demais. Conhecia muito bem. Isadora se afastou dele instintivamente, como se a proximidade física pudesse contaminar sua capacidade de pensar claramente. Como? Quando? Por que você nunca disse nada? As perguntas saíram em rajadas, cada uma mais desesperada que a anterior. Vítor passou a mão pelos cabelos, um gesto que revelava uma nervosidade que ele havia escondido até aquele momento. Helena e eu nos conhecemos há 3 anos antes de ela morrer. Ela tinha 19 anos quando nos encontramos pela primeira vez. A mesma idade que Isadora tinha agora. A coincidência a atingiu como um soco no estômago. Onde? Num evento beneficente, muito parecido com aquele onde nos conhecemos. Isadora sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou na parede mais próxima. Você está me dizendo que o que aconteceu ontem foi uma repetição? Que você me viu e pensou na minha irmã? Não, Vítor respondeu rápido demais, e depois fez uma pausa como se percebesse que a negação havia soado desesperada. Não exatamente. Quando te vi na galeria, a semelhança me atingiu como um relâmpago. É verdade, mas não foi apenas a aparência física, era algo mais sutil, mais profundo. O que exatamente? A forma como você observava as obras de arte, a maneira como segurava a taça de vinho, o jeito como seus olhos se moviam quando você estava absorta em pensamentos. Vítor se aproximou dela, mas parou quando viu que Isadora recuou ainda. Mas Helena tinha os mesmos maneirismos, a mesma melancolia elegante. Melancolia elegante, Isadora repetiu, e havia uma amargura em sua voz que ela não tentou esconder. É assim que você descreve as mulheres que coleciona? Eu não coleciono mulheres, Vítor disse, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia uma irritação real em sua voz. Helena não foi uma aventura para mim, Isadora. Foi o quê? Foi a única pessoa que já me fez questionar tudo sobre quem eu pensava que era. A honestidade brutal da resposta desarrumou Isadora, ainda mais. Havia uma dor genuína na voz de Vítor que contrastava com a compostura que ele mantinha geralmente. Era como se a máscara tivesse caído completamente, revelando um homem que carregava suas próprias feridas. Conte-me sobre ela, Isadora disse, e surpreendeu-se com a própria coragem. Conte-me sobre Helena e você. Vítor caminhou até a janela, dando as costas para ela. A luz da manhã criava um contorno ao redor de sua silhueta, e Isadora percebeu que havia algo quebrado na forma como ele segurava os ombros. Helena era intensidade pura, ele começou, sua voz mais baixa. Agora, não havia meio termo com ela. Quando amava, amava com cada fibra do ser. Quando sofria, sofria como se o mundo estivesse acabando. Quando ria, iluminava qualquer lugar onde estivesse. Vocês se amavam? Eu a amava, Vítor corrigiu. Helena me amava de uma forma que me assustava. Era como se ela tivesse aberto todas as comportas emocionais e deixado tudo transbordar sobre mim. Era avassalador e lindo, e aterrorizante ao mesmo tempo. Isadora sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Não era exatamente ciúme, mas algo próximo disso, misturado com uma curiosidade mórbida sobre a irmã, que nunca conheceu verdadeiramente. E meus pais? Eles sabiam sobre vocês? Não oficialmente, mas Helena não era boa em guardar segredos quando se tratava de seus sentimentos. Acho que eles suspeitavam que havia alguém, mas nunca souberam. Quem? Por que vocês terminaram? Vítor se virou para encará-la e Isadora viu algo quebrar em seus olhos. Não terminamos, ela morreu. No acidente de carro.
Não foi um acidente, Isadora. As palavras caíram entre eles como bombas. Isadora sentiu o ar sair de seus pulmões de uma vez, como se tivesse recebido um golpe no plexo solar. O que você quer dizer? Helena se matou, deliberadamente. Ela dirigiu o carro contra uma árvore numa estrada deserta, numa noite de chuva, 3 dias depois do nosso último encontro. O mundo de Isadora desabou. Todas as histórias que havia ouvido, todas as versões cuidadosamente editadas que seus pais haviam contado ao longo dos anos, todas as meias-verdades que havia aceitado sem questionar, tudo ruiu de uma vez. Por quê? Ela conseguiu perguntar, embora sua voz saísse como um sussurro estrangulado. Porque eu disse a ela que não podíamos continuar juntos, Vitor respondeu, e suas palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Eu estava com medo da intensidade dela, da forma como ela me amava sem reservas. Estava com medo de me perder nela completamente. Então você a abandonou. Eu a protegi de mim mesmo, Vitor corrigiu, mas havia pouca convicção em sua voz. Ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo na época. Helena merecia alguém que pudesse amá-la sem medo, alguém que não tentasse controlar a própria capacidade de sentir. Isadora se sentiu enjoada. A revelação era como um veneno que se espalhava por suas veias, contaminando tudo que havia acontecido entre ela e Vitor. Então você me viu e pensou no quê? Que poderia ter uma segunda chance? Que poderia corrigir os erros que cometeu com ela? No começo, talvez, Vitor admitiu. Mas depois de conversar com você, depois de passar a noite contigo, percebi que vocês são pessoas completamente diferentes. Somos? Helena queimava como uma fogueira. Você queima como brasa, mais baixo, mais constante, mas com o mesmo calor. A comparação deveria ter sido poética, mas soou como uma análise fria e calculada. Isadora se sentiu como um espécime, sendo estudado uma variação interessante de um tema que Vitor já conhecia bem demais. Você me trouxe aqui porque eu te lembro dela, ela disse, e não era uma pergunta. Eu te trouxe aqui porque você me fez sentir algo que eu pensei ter perdido para sempre quando Helena morreu, Vitor respondeu. A capacidade de me surpreender, de querer algo mais do que apenas passar uma noite com alguém. E o que você quer comigo? Quero a chance de não estragar tudo de novo. A resposta era honesta e vulnerável, mas chegava tarde demais. Isadora sentia como se tivesse sido enganada, manipulada, usada como uma substituta para um amor perdido. Pior ainda, sentia como se tivesse traído a memória da irmã ao se entregar para o homem que havia causado sua morte. Eu preciso ir embora, ela disse, se dirigindo ao quarto para pegar suas roupas. Isadora, espera. Não. Ela se virou, para encará-lo, e havia uma determinação em sua voz que a surpreendeu. Não me peça para esperar. Não me peça para entender. Você me mentiu desde o momento em que nos conhecemos. Eu nunca menti para você. Mentiu por omissão. Deixou-me acreditar que era especial, que havia algo único acontecendo entre nós, quando na verdade eu era apenas um eco de outra pessoa. Vitor tentou se aproximar, mas Isadora levantou a mão, impedindo-o. Não me toque. Não agora. Quando ela terminou de se vestir e se dirigiu à porta, Vitor disse, Isadora, o que senti por você ontem foi real. O que sinto agora é real. Ela parou na porta, mas não se virou. Talvez seja, mas como posso saber se você está me vendo ou se está vendo o fantasma dela? A pergunta ficou suspensa no ar sem resposta, e Isadora saiu do apartamento sabendo que carregaria aquela dúvida para sempre. Os dias que se seguiram foram uma espiral descendente de questionamentos que Isadora não conseguia interromper. Voltou para o apartamento que dividia com as colegas e trancou-se no quarto, fingindo estar com gripe para evitar perguntas sobre onde havia passado o fim de semana. Mas as paredes de seu pequeno quarto pareciam ecoar com fragmentos da conversa que tivera com Vitor, cada revelação ressurgindo em momentos aleatórios para desarrumá-la novamente. Helena havia se matado. Sua irmã, que sempre imaginara como uma força da natureza,
Havia escolhido partir deste mundo por amor. Pior ainda, havia escolhido partir por causa do mesmo homem que agora fazia Isadora questionar tudo sobre si mesma. A ironia era cruel demais, para ser coincidência. Após uma semana de insônia e aulas perdidas, Isadora tomou uma decisão que vinha adiando há anos. Ligou para os pais e disse que precisava voltar para casa por alguns dias. Não deu explicações detalhadas, apenas disse que estava se sentindo perdida e precisava de tempo para pensar. A mãe, sempre preocupada, imediatamente ofereceu-se para buscá-la de carro, mas Isadora insistiu que pegaria um ônibus. Precisava das horas de viagem para organizar os pensamentos e decidir como abordar o assunto com eles. A casa onde cresceu parecia menor do que se lembrava, como se os anos de ausência tivessem encolhido os cômodos e diminuído a distância entre as paredes. Mas a atmosfera de melancolia silenciosa permanecia inalterada. O quarto de Helena continuava intocado, preservado como um museu da juventude interrompida, e Isadora sentiu um aperto no peito ao passar pela porta entreaberta. Seus pais a receberam com o carinho excessivo de sempre, evitando perguntas diretas sobre o que a havia trazido de volta, como se temessem que qualquer pressão pudesse quebrá-la. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos seguros, as aulas na universidade, os colegas, os planos para as férias. Mas Isadora sentia o peso das perguntas não formuladas pairando sobre a mesa como fantasmas familiares. Foi apenas no segundo dia, quando encontrou a mãe arrumando algumas fotos antigas na sala, que decidiu quebrar o silêncio que havia definido sua família por 2 décadas. "Mãe", ela disse, sentando-se ao lado dela no sofá, "preciso saber a verdade sobre Helena." A reação foi imediata. Sua mãe enrijeceu, as mãos parando no meio do movimento de guardar uma fotografia. "Que verdade, filha? Você sabe o que aconteceu." "Sei que ela morreu num acidente de carro, mas não sei por que ela estava dirigindo sozinha numa estrada deserta no meio da noite. Não sei por que vocês nunca falam sobre os meses antes da morte dela. Não sei quem era o homem com quem ela estava se relacionando." O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios habituais da casa. Era carregado de uma tensão que Isadora nunca havia sentido antes, como se tivesse tocado em algo que seus pais haviam enterrado tão fundo que mal conseguiam lembrar onde. "Quem te disse que havia um homem?" Sua mãe perguntou e sua voz estava estranhamente controlada. "Eu ouvi conversas ao longo dos anos, fragmentos, sussurros, e encontrei alguém que a conhecia." "Quem?" Isadora hesitou. Como poderia explicar Vítor sem explicar tudo o mais? Como poderia contar sobre a noite que passaram juntos, sobre a forma como ele a havia tocado, sobre a descoberta devastadora de que havia sido o último amor de Helena? "Alguém que esteve presente nos últimos dias da vida dela", ela disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sua mãe se levantou abruptamente e caminhou até a janela, dando as costas para Isadora. Quando falou novamente, sua voz estava mais fraca, carregada de uma dor que havia sido mantida em silêncio por tempo demais. "Helena estava perdida nos últimos meses antes de morrer", ela começou. "Havia um homem, sim, mais velho, com uma reputação complicada. Tentamos conversar com ela, tentamos fazê-la entender que aquilo não daria certo, mas ela estava obcecada." "Obcecada como?" "Falava dele constantemente. Escrevia cartas que nunca enviava. Passava horas ao piano tocando músicas que ele havia ensinado a ela. Era como se tivesse se perdido completamente na ideia dele." Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espina. A descrição da mãe ecoava de forma perturbadora com seus próprios sentimentos dos últimos dias. "O que aconteceu entre eles?" "Não sabemos exatamente. Helena não nos contava os detalhes, mas nas últimas semanas ela estava diferente, mais silenciosa, mais triste, como se algo tivesse se quebrado dentro dela." Sua mãe fez uma pausa e, quando continuou, sua voz estava quase inaudível. "Na noite em que morreu, ela havia saído para encontrá-lo. Pensamos que talvez eles tivessem discutido, que talvez ele tivesse terminado tudo." "E vocês nunca souberam quem era?" "Sabíamos o nome, Vítor alguma coisa,
Mas depois do funeral ele desapareceu. Nunca mais ouvimos falar dele. O nome ecoou na sala como um tiro. Isadora. Sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ouvir sua mãe pronunciar o nome de Vítor, conectá-lo oficialmente à tragédia de Helena, tornava tudo mais real e mais devastador. Por que nunca me contaram isso? Sua mãe se virou e Isadora viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque não queríamos que você crescesse acreditando que o amor poderia destruir alguém. Porque queríamos que você tivesse a chance de amar sem medo, sem carregar o peso da tragédia da sua irmã. Mas eu cresci carregando esse peso de qualquer forma, Isadora disse, e havia uma amargura em sua voz que a surpreendeu. Cresci me sentindo responsável por ser a filha sobrevivente, por carregar as esperanças de vocês, por ser tudo que Helena não conseguiu ser. Isso nunca foi nossa intenção. Talvez não, mas foi o resultado. Isadora se levantou e caminhou em direção ao quarto de Helena. Pela primeira vez em anos, empurrou a porta completamente e entrou no espaço preservado. Era como entrar numa cápsula do tempo, onde tudo havia sido congelado, no exato momento em que Helena partira para seu último encontro. As paredes eram cobertas de pôsteres de bandas dos anos 2000. Livros de poesia estavam espalhados pela mesa, de estudos, e roupas ainda penduravam no armário, como se sua dona fosse voltar a qualquer momento. Mas foi o piano pequeno no canto do quarto que chamou sua atenção. Sobre o piano havia partituras manuscritas, e quando Isadora se aproximou, reconheceu algumas das músicas que Vítor havia tocado para ela. Chopin, principalmente, mas também algumas composições que pareciam ser criações originais de Helena. As margens das partituras estavam cheias de anotações em sua caligrafia delicada, comentários sobre interpretação e sentimento que revelavam uma intimidade profunda com a música. Em uma das partituras, encontrou uma anotação que fez seu coração parar, para ver que me ensinou que a música pode quebrar corações e curá-los ao mesmo tempo. Isadora se sentou no banco do piano e apoiou a cabeça nas mãos. Estava começando a entender a extensão da tragédia que havia acontecido naquele quarto 20 anos atrás. Helena não havia apenas se apaixonado por Vítor. Havia se perdido nele completamente. Havia construído toda a sua identidade ao redor daquele amor impossível. E agora ela mesma estava correndo o risco de repetir a mesma história, de se perder no mesmo homem que havia destruído sua irmã. A ironia era cruel demais para ser acidental. Vítor havia dito que ela era diferente, de Helena, mas talvez estivesse errado. Talvez as irmãs fossem mais parecidas do que qualquer um imaginava. A questão que a atormentava agora era simples e impossível ao mesmo tempo. Como amar alguém que havia causado a morte da pessoa que deveria ter protegido? E como saber se seus sentimentos eram reais ou apenas ecos de uma tragédia que se recusava a ficar no passado? Isadora passou 3 dias inteiros no quarto de Helena, escavando os vestígios da vida que sua irmã havia construído e depois destruído. Encontrou diários escondidos entre os livros, cartas de amor nunca enviadas, fotografias que nunca haviam sido reveladas para a família. Era como se estivesse montando um quebra-cabeças gigantesco, onde cada peça revelava uma nova faceta da tragédia. Os diários eram particularmente reveladores. Helena escrevia com uma intensidade que saltava das páginas, descrevendo seus encontros com Vítor em detalhes que faziam Isadora se sentir simultaneamente voyeur e vítima. Ele me vê como ninguém jamais me viu. Helena havia escrito numa entrada datada de apenas 1 semana antes de morrer. É como se ele pudesse ler minha alma através dos meus olhos. Mas às vezes tenho medo de que ele veja coisas demais, de que eu seja transparente demais para ele. A última entrada do diário estava inacabada, as palavras cortadas no meio de uma frase, como se Helena tivesse sido interrompida por algo urgente. Vítor disse que precisamos conversar. Há algo na voz dele que me assusta, como se ele já tivesse tomado uma decisão sobre nós. Mas eu não posso deixá-lo ir. Não posso. Ele não entende que sem ele eu sou apenas... A frase terminava. Ali, mas Isadora podia preencher o vazio com facilidade. Sem ele,
Helena se sentia vazia, incompleta, sem propósito. Era exatamente a mesma sensação que Isadora vinha experimentando desde que saíra do apartamento de Vítor. Como se uma parte essencial de si mesma tivesse ficado para trás, presa naquele lugar entre as paredes de vidro e os segredos sussurrados. Numa das cartas nunca enviadas, Helena havia escrito algo que fez Isadora parar de respirar por um momento. Minha querida irmãzinha, se algum dia você estiver lendo isto, espero que você seja mais corajosa do que eu fui. Espero que você encontre alguém que a ame sem medo, alguém que não tenha pavor da própria intensidade. Porque eu estou começando a entender que V me ama, mas tem medo de me amar, e esse medo vai nos destruir. Era como se Helena tivesse previsto não apenas sua própria tragédia, mas também a possibilidade de que Isadora um dia se encontrasse numa situação similar. A carta continuava. Há momentos em que olho no espelho e vejo você, Isa. Vejo como você seria aos 19 anos. E me pergunto se você herdaria a mesma capacidade de amar sem limites que me define e me condena. Espero que sim e espero que não, porque é uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo. Isadora dobrou a uma carta cuidadosamente e a guardou junto com o pingente que usava no pescoço. Era como se Helena estivesse falando diretamente com ela através do tempo, oferecendo um aviso e uma bênção ao mesmo tempo. No quarto dia, encontrou algo que mudou completamente sua perspectiva sobre toda a situação. Escondido no fundo de uma gaveta, entre partituras antigas, havia um envelope lacrado com seu próprio nome escrito na caligrafia de Helena. O papel estava amarelado pelo tempo, e o lacre de cera havia se partido ligeiramente nas bordas, mas o conteúdo permanecia intacto. Com mãos trêmulas, Isadora abriu o envelope e retirou 2 folhas de papel cobertas com a letra delicada de sua irmã. A carta estava datada de 3 dias antes da morte de Helena. Minha querida Isadora, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo e que você cresceu o suficiente para entender certas verdades sobre nossa família. Há coisas que preciso te contar, coisas que nunca tive coragem de dizer em vida. Isadora sentou-se na cama de Helena e continuou lendo, sentindo como se sua irmã estivesse ali no quarto com ela, sussurrando segredos que haviam sido guardados por tempo demais. Primeiro quero que você saiba que sua existência me salvou de muitas maneiras. Quando você nasceu, eu era uma criança problemática, rebelde, que causava mais preocupação do que alegria para nossos pais. Mas ver você crescer tão doce e cuidadosa me fez querer ser uma pessoa melhor. Você foi minha primeira lição sobre o amor incondicional. Segundo, quero que você saiba sobre V. Sei que nossos pais vão tentar esconder esta parte da minha história, mas você merece conhecer a verdade. V não é um vilão, como eles vão querer que você acredite. Ele é um homem complicado, e assombrado por suas próprias feridas, que me amou da única forma que sabia amar, com cautela e medo. Isadora sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Era surreal ler as palavras da irmã, defendendo o mesmo homem que havia se tornado o centro de seu próprio turbilhão emocional. O que está prestes a acontecer entre nós não é culpa dele, a carta continuava. É resultado da minha própria incapacidade de aceitar que, às vezes, o amor não é suficiente para superar as diferenças fundamentais entre 2 pessoas. V precisa de controle e eu preciso de liberdade total. Ele tem medo da intensidade e eu não sei viver sem ela. Mas há algo sobre V que você precisa entender, caso um dia seus caminhos se cruzem. Por baixo de toda aquela proteção, de todos aqueles muros que ele constrói ao redor do coração, existe um homem capaz de amar com uma profundidade que pode curar ou destruir. Helena fez uma pausa na carta e, quando retomou, sua caligrafia estava ligeiramente diferente, como se tivesse chorado enquanto escrevia. Se você um dia encontrá-lo, se por algum acaso do destino vocês se conhecerem, lembre-se de que você não é eu. Você tem uma força que eu nunca tive, uma capacidade de se preservar que eu nunca desenvolvi.
Talvez você consiga amá-lo sem se perder nele. Talvez você consiga ser o que eu nunca pude ser para ele. Alguém que o ama sem medo. A carta terminava com uma linha que fez Isadora soluçar. Cuide do seu coração, irmãzinha, mas não o proteja tanto que ele esqueça como bater. Isadora ficou sentada no quarto de Helena por horas, relendo a carta e processando suas implicações. Era como se sua irmã tivesse previsto exatamente o que aconteceria, como se tivesse sabido que Vítor e Isadora se encontrariam um dia. Mais do que isso, era como se Helena estivesse dando sua bênção para que Isadora fizesse o que ela mesma não havia conseguido: amar Vítor sem se destruir no processo. Quando finalmente desceu para jantar com os pais, Isadora tinha uma clareza que não possuía há dias. Sabia que precisava voltar para São Paulo. Sabia que precisava confrontar Vítor novamente. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, ela não seria apenas o eco de Helena, mas Isadora, com sua própria força, suas próprias escolhas, sua própria capacidade de amar. Mãe, pai, ela disse durante a sobremesa, preciso voltar para São Paulo amanhã. Mas você acabou de chegar, sua mãe protestou. Eu sei, mas encontrei o que vim buscar aqui. E o que foi? Isadora sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que deu em dias. A permissão de Helena para viver minha própria história. Seus pais trocaram olhares confusos, mas não fizeram mais perguntas. Tinham aprendido ao longo dos anos que às vezes era melhor confiar na sabedoria de suas filhas, mesmo quando não conseguiam compreendê-la completamente. Naquela noite, Isadora empacotou cuidadosamente a carta de Helena, junto com algumas das partituras manuscritas. Eram presentes da irmã, instrumentos que a ajudariam a navegar pelo território perigoso e lindo do amor verdadeiro. Quando o ônibus partiu na manhã seguinte, ela carregava no peito uma determinação que era sua, mas também um eco das últimas palavras de Helena. Não proteja seu coração tanto que ele esqueça como bater. Isadora voltou para São Paulo com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. A viagem de ônibus havia sido um período de preparação mental, onde ensaiou mentalmente a conversa que precisava ter com Vítor. Não seria uma rendição desesperada, nem uma cobrança ressentida, mas algo diferente. Uma mulher madura oferecendo a um homem assombrado pelo passado a chance de construir um futuro diferente. Mas quando chegou ao apartamento que dividia com as colegas, encontrou uma surpresa que a desestabilizou momentaneamente. Havia um pacote esperando por ela, sem remetente, embrulhado em papel craft simples. Dentro, havia um exemplar novo do mesmo livro de Sylvia Plath, que vira no apartamento de Vítor, junto com uma única flor vermelha fresca e um cartão que dizia, apenas, obrigado por me lembrar que algumas histórias merecem um final diferente. Isadora segurou a flor contra o peito e soube que Vítor havia passado pelos mesmos questionamentos que ela durante sua ausência. De alguma forma, ele também havia chegado à conclusão de que o passado não precisava definir o futuro, que Helena e Isadora eram duas mulheres diferentes, vivendo épocas diferentes de suas vidas. Em vez de correr imediatamente para o apartamento dele, Isadora decidiu fazer algo que Helena nunca havia feito: tomar o controle da situação. Pegou o telefone e ligou para o número que ele havia dado na primeira noite, mas que ela nunca havia usado. Vítor, ela disse quando ele atendeu, e havia uma firmeza em sua voz que a surpreendeu. Isadora, ele disse seu nome como uma oração de alívio. Você voltou. Voltei, e preciso conversar com você. Quando? Onde? Agora. Mas não no seu apartamento, num lugar neutro. Há um café na Rua Augusta, próximo ao Metro Consolação. Você conhece? Conheço. Estarei lá em 1 hora. Vítor, ela disse antes que ele desligasse. Sim? Dessa vez quem estabelece as regras sou eu. O silêncio que se seguiu foi carregado de surpresa e algo que poderia ter sido admiração. Entendido, ele disse finalmente. Isadora chegou ao café 15 minutos antes do horário marcado e escolheu uma mesa de canto, de onde podia observar a entrada.
Quando Vitor chegou, ela o viu antes que ele a localizasse e teve um momento para estudar o homem que havia se tornado tão central em sua vida em tão pouco tempo. Ele parecia diferente, menos controlado, como se os dias de separação tivessem abalado a compostura cuidadosamente construída que ela havia conhecido. Quando finalmente a viu, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração de Isadora acelerar, mas ela se obrigou a permanecer sentada, a manter o controle da situação que havia prometido a si mesma. Você está diferente, ele disse quando se sentou, e havia uma mistura de admiração e cautela em sua voz. Estou, Isadora, confirmou. Descobri algumas coisas sobre mim mesma e sobre Helena. O que descobriu? Em vez de responder imediatamente, Isadora retirou da bolsa a carta que Helena havia deixado para ela e a colocou sobre a mesa. Minha irmã me deixou uma carta. Uma carta sobre você. Vitor olhou para o papel como se fosse uma cobra perigosa. O que ela disse? Que você não era o vilão da história. Que você me amou da única forma que sabia amar. E que talvez eu fosse forte o suficiente para fazer o que ela não conseguiu. E o que era isso? Amar você sem me perder no processo. As palavras ficaram suspensas entre eles, como uma ponte que qualquer um dos dois poderia escolher atravessar ou destruir. Vitor estudou o rosto de Isadora por um longo momento, como se estivesse procurando sinais de que ela havia chegado à mesma conclusão que ele. Isadora, ele disse finalmente, eu passei os últimos dias pensando em tudo que aconteceu entre nós, em tudo que eu disse, em todas as formas como falhei em ser honesto contigo desde o início. E a que conclusão chegou? Que você estava certa quando disse que eu estava vendo o fantasma de Helena em vez de ver você, mas também estava errada. Como assim? Eu estava vendo Helena no começo, é verdade, mas depois da nossa primeira conversa, depois de passar aquela noite contigo, percebi que vocês são pessoas fundamentalmente diferentes. Helena era um incêndio que consumia tudo ao redor. Você é a água que pode extinguir ou alimentar o fogo, dependendo de como for direcionada. A analogia era melhor do que qualquer coisa que ele havia dito antes, mais precisa e menos condescendente. É o que você quer de mim, Vitor. De verdade, desta vez. Quero a chance de começar de novo, sem mentiras por omissão, sem os fantasmas do passado ditando o presente. Quero te conhecer como Isadora, não como a irmã de Helena. E você está disposto a me deixar estabelecer o ritmo desta vez? A me deixar decidir quando e como as coisas acontecem entre nós? Vitor sorriu, e foi um sorriso diferente de todos que ela havia visto antes. Era mais jovem, menos calculado, mais genuíno. Sim, completamente. Isadora se inclinou para a frente, aproximando-se dele pela primeira vez desde que haviam se sentado. Então aqui estão minhas condições. Nada de jogos psicológicos. Nada de testes para ver até onde eu vou. Nada de me tratar como se eu fosse frágil demais para lidar com suas complexidades. E o que você quer em troca? Honestidade total. Transparência sobre seus sentimentos, seus medos, seus arrependimentos. E paciência enquanto eu descubro quem sou quando estou com você. É um acordo justo. Há mais uma coisa, Isadora, disse, e sua voz ficou mais séria. Quero que você me conte sobre Helena. Tudo. As partes boas, as ruins. Como foi amá-la, como foi perdê-la. Porque ela faz parte da nossa história, quer queiramos ou não. E eu prefiro conhecer a verdade, completa do que passar o resto da minha vida imaginando. Vitor assentiu lentamente. Isso vai ser difícil para mim. Eu sei, mas é necessário. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um processando as implicações do acordo que estavam fazendo. Era mais maduro do que qualquer coisa que Helena e Vitor haviam conseguido construir mais equilibrado, baseado em escolhas conscientes, em vez de paixão cega. Há algo mais que você precisa saber, Vitor disse finalmente. Nos últimos dias, desde que você saiu do meu apartamento, eu entendi algo sobre mim mesmo que nunca havia admitido antes. O quê? Que eu me sabotei com Helena porque tinha medo de que ela me amasse mais do que eu merecia,
e que estava prestes a fazer a mesma coisa com você. A confissão era vulnerável e honesta, exatamente o tipo de transparência emocional que Isadora havia pedido. E agora? Agora estou disposto a trabalhar para merecer o que você está oferecendo. Isadora estendeu a mão por cima da mesa, e quando Vítor a pegou, ela sentiu a mesma corrente elétrica da primeira vez, mas agora acompanhada de algo diferente. Uma sensação de segurança, de escolha consciente, de dois adultos decidindo construir algo juntos. Então vamos tentar, ela disse, mas dessa vez fazemos do nosso jeito. Do nosso jeito, ele concordou. Quando saíram do café juntos, caminhando pelas ruas movimentadas de São Paulo, Isadora sentiu que estava finalmente vivendo sua própria história. Não a sombra da tragédia de Helena, não uma repetição da do passado, mas algo novo e seu. Vítor caminhava ao seu lado, respeitando o espaço que ela havia criado entre eles, mas havia uma conexão palpável que prometia intensidades futuras exploradas no tempo certo, da forma certa. Naquela noite, quando finalmente se beijaram novamente, no apartamento dela, nas condições dela, no momento escolhido por ela, Isadora soube que Helena havia estado certa. Ela era forte o suficiente para amar sem se perder. Era corajosa o suficiente para escolher o amor mesmo quando ele vinha com complicações. E era sábia o suficiente para honrar o passado sem permitir que ele definisse seu futuro. O amor que construíram a partir daquele dia foi diferente do que qualquer um deles havia conhecido antes. Mais lento, mais consciente, mais real. E quando, meses depois, Vítor finalmente conseguiu falar sobre Helena sem dor e Isadora conseguiu ouvi-lo sem ciúme, ambos souberam que haviam criado algo verdadeiramente